especificamente hoje nós vamos falar de energia, né? De energia. E é interessante esse tema porque quando a gente fala de energia e combustível, né? A fonte, né? Que move a economia do planeta no presente, né? Petróleo, carvão, gás mineral. A gente tem aí o combustível fóssil ainda sendo a principal, né? A principal fonte de energia, gerada ainda por fontes que não são renováveis. Carol, no futuro, como vai ser? O futuro, a gente acredita que já esteja acontecendo, né? Que são as fontes de energia renováveis, como a energia solar, a eólica, principalmente, né? E aí, quando a gente vira para o nosso lado, como investidor, deixa só eu tentar compartilhar a tela. Tá. Bom, vamos lá. Então, como eu estava dizendo, agora eu já consigo compartilhar com vocês, no futuro, e a gente já está vendo esse movimento, né? Que deve se comportar aí, como que o investidor deve se comportar? Essa é a pergunta, né? Por quê? Porque a gente está esperando aí a troca de matriz energética. A gente está esperando, a gente já está vivendo esse novo momento, e o que a gente deve fazer? Deve colocar todo o nosso capital já no patrimônio, nosso patrimônio nos novos negócios, né? Ou a gente vai, aos poucos, modificando essa nossa carteira de investimentos conforme a gente vai vendo isso acontecendo na prática. Não dá mais para a gente negar que as empresas do futuro são, sim, as com boas práticas de ESG, né? ESG, do inglês, que são as práticas ambientais, sociais e de governança. A gente vê isso acontecer o tempo inteiro, a gente vê um conceito aí que está ficando cada vez mais sólido, né? E principalmente um pouco mais resiliente com relação aí as mudanças climáticas, o que atrai investidores, né, focados em lucros, dividendos e proteção do capital no longo prazo. O que aconteceu? Aconteceu que as empresas, elas tiveram que se adaptar a essas novas práticas, né, e isso, obviamente, impacta diretamente as ações na Bolsa. No caso do nosso, né, no nosso caso, como investidores brasileiros, né, e aqui eu estou falando de uma maneira geral. E se você que está ouvindo essa palestra ainda não começou a investir o seu dinheiro, eu sugiro que você faça isso. Inclusive, tem um vídeo, tem uma playlist no canal, Como Começar a Investir, tá? Eu dou lá os primeiros passos na Bolsa, canal Mulher na Bolsa. Mas é para todo mundo. E o que eu digo, né? Que o caso do investidor brasileiro, por que o desafio é um pouco maior? Porque a gente tem uma gigante que se chama Petrobras, né? É um dos papéis mais importantes na Bolsa Brasileira. E as ações da Petrobras, elas representam aí mais quase 9% do Ibovespa. O que é o Ibovespa? É o índice Ibovespa, né? Uma carteira teórica aí de ações que é composta pelas maiores empresas listadas em bolsa. Atualmente elas são ali 82, né, empresas. É o principal índice acionário do país, né, o principal benchmark do nosso país. E aí o que acontece? A Petrobras, uma empresa aí, capital aberto, obviamente, né, capital em bolsa, só que o maior acionista dela é o governo brasileiro. E por isso é que a gente vê tanto reflexo, né, quando acontece, como por exemplo, vocês estão vendo aqui no gráfico, como aconteceu aqui em fevereiro, né, com a saída do presidente, a gente vê o reflexo direto das decisões que são tomadas com relação à empresa na ação da empresa. Por quê? Porque a empresa, né, a ação de uma empresa não é só um candle, como vocês estão vendo aqui na tela, um candlestick, né, de alta e um candle de baixa, né? Não é só isso, não é só um candle que sobe e desce. Isso aqui, o que a gente lê nos gráficos, é justamente o reflexo de uma empresa, de um organismo vivo. É uma empresa que tem decisões boas, que tem decisões ruins, né? Que passa por momentos bons e por momentos ruins. A economia vai bem,
né? A empresa vai bem. Se a economia tem um retrocesso ou estamos vivendo uma crise, a ação também vai cair, né? Então, assim, é um reflexo direto. A gente não pode dissociar nunca o nosso investimento, principalmente, né, quando eu falo de renda variável, nosso investimento em ações da empresa que representa aquela ação, né? Então, é muito ligado e eu preciso ter essa consciência. Então, a Petrobras, ela vem aí conseguindo, né, trabalhar com projeções, né, de energias renováveis, que a gente ainda não está vendo, assim, com muita força, mas já está trabalhando aí com essa perspectiva. Então, a maior, né, empresa, uma das maiores empresas aí do índice Bovespa, que já está pensando nisso, já está organizando. Ela já possui hoje, nesse segmento aí, parques eólicos, né? Então, já está, sim, tendo esse movimento. E não tem como ela, como a maior empresa brasileira ali, não tomar esse tipo de atitude, né? Então, a realização aí dessa estratégia para desenvolver esses negócios com alto valor e energia renovável está dentro já do plano de negócios dela. Então, Petrobras é isso. Se eu dissesse, é muito fácil, né, olhar, como a gente diz, o lado esquerdo do gráfico, mas o difícil é a gente olhar para o lado direito e fazer uma projeção. Se eu dissesse para vocês que, por exemplo, deixa eu pegar o gráfico mensal, olha, comprem Petrobras a R$ 3,87, tá? Comprem Petrobras a R$ 3,87 e em 1.200 dias você vai ter 708%, né, de retorno no seu investimento. Você queria? Óbvio que você queria, né? Mas a gente não vai fazer isso sempre e nem é só com uma empresa. É difícil a gente olhar apenas para um papel. E não existe só a galinha dos ovos de ouro. A gente tem que olhar para o galinheiro inteiro. E fazendo essa analogia, é justamente isso. É interessante a gente diversificar os nossos papéis, né? Quando falo papel, são as ações, justamente para isso, né? Saiu, inclusive, um relatório que foi divulgado, o relatório Carbon Clean 200, é o Clean 200, né, basicamente, que é uma lista de 200 empresas que são principais empresas de energia limpa com capital aberto no mundo. E esse ranking, olha só que interessante, esse ranking tem 3 empresas brasileiras. Vou mostrar para vocês aqui o gráfico delas. A primeira delas é WEG, aqui, ó. WEG 3. Vou falar um pouquinho dela aqui com vocês. É uma multinacional de equipamentos eletrônicos, atua principalmente no setor de bens de capital. Ela produz equipamentos eletroeletrônicos industriais, equipamentos para geração e transmissão de energia, motores para uso doméstico, além de tintas e vernizes. Então, essa daqui foi uma das listadas, né, como as principais empresas de energia limpa com capital aberto no mundo. Então, como a gente viu aqui, deixa eu pegar o gráfico mensal, né, de WEG para a gente ver. Olha que lindo esse gráfico. Então, eu tenho aqui desde outubro de 2008, basicamente, 1.691%, né, se eu for pegar aí a ascendente. Obviamente que durante essa alta, eu tenho os movimentos de correção, mas são empresas muito sólidas. E quando eu falo que a gente precisa ser inteligente na hora de organizar os nossos investimentos, é justamente por isso, porque a gente vai escolher empresas que fazem parte, né, que vão fazer parte da minha carteira, empresas que fazem parte também da minha concepção de vida, né, dos meus objetivos, dos meus princípios. Então, eu gosto muito de alinhar essas duas coisas, porque fica muito mais fácil de escolher essas empresas. Obviamente que, como analista técnica, eu vou olhar dados técnicos, né, que o gráfico me oferece, mas
olhando para esses fatores externos, e como eu falei no início, a gente não pode dissociar uma empresa, né, do seu gráfico. A gente não tem como analisar um papel separado, isoladamente, do que está acontecendo no mundo real, no mundo dos vivos, né? Então, é uma empresa extremamente importante, né, nesse setor. Uma outra que foi classificada, né, nesse ranking é a São Martinho, SMTO3. Vou pegar aqui no gráfico, SMTO3, não tô com ele aqui. Pronto. E aqui, ó, esse gráfico que está aparecendo para vocês, SMTO3. Quando eu coloco isso aqui, gente, ele se chama ticker, né? Que é o símbolo com que a ação ela é negociada em bolsa. E a partir de 2009, aí ficou muito mais tranquilo, porque não existe mais pregão viva voz, então foi super democratizado, né, o acesso à Bolsa de Valores. E aí você, da sua casa, com acesso ao computador e à internet, você consegue fazer essa negociação em Bolsa de Valores. Então, eu coloco aqui SMTO3, que é o código, e me aparece o gráfico, né, dessa ação. E o Grupo São Martinho, que é uma das 3 empresas que foi listada nesse Clean 200, é um grupo brasileiro que está entre os maiores grupos sucroenergéticos, com capacidade aproximada de moagem de 24 milhões de toneladas de cana. Possui aí 4 usinas, né, em São Paulo, tem em Goiás também, em Quirinópolis, inclusive eu morei lá bem pertinho de Quirinópolis, morei em Santa Helena e também em Maurilândia, trabalhei lá pelo Ministério Público. E é interessante você observar que, da mesma forma como eu falei para vocês, de Petrobras, né, e WEG, você vê uma ascendente, né, muito grande. Aqui nesse primeiro período, que foi até 2016, final de 2016, deve ter tido follow-on aqui, 721%, né? E aí, depois a gente já consegue aqui 392% se você for olhar todo esse percurso. E de 2020, né, que onde teve aqui, ó, a principal queda da Bolsa de um contexto geral, que foi em março de 2020, e depois a gente viu ela se recuperando aí já 170% até agora, do ano passado para cá, de março de 2020 para março de 2021, tá? Abril, né? Hoje iniciamos o nosso mês de abril. Então, são empresas aí realmente muito sólidas e que têm essa condição, né, de ser elegível uma empresa limpa, tá? Então, ela, nessa relação do Clean 200, exclui todas as empresas de petróleo e gás e utilitários que geram menos de 50% de sua empresa a partir das fontes renováveis. E também as 100 maiores empresas de carvão, de acordo com as suas reservas. A última empresa, né, que eu quero falar para vocês, que também apareceu no relatório, é a CPFL Energias Renováveis. O ticker dela, deixa eu ver se ela tá aqui. Ah, tá aqui. Já tinha deixado separado. CPFE3, esse aqui é o ticker, né, o código que ela é negociada em bolsa. CPFL Energia, então essa aqui foi a terceira, né, que veio no relatório Clean 200. Ela é uma holding que gera, distribui e comercializa energia elétrica e também provê serviços relacionados ao setor elétrico. No segmento aí de energia convencional, detém participação em 8 usinas elétricas, além de 2 termoelétricas. Então, no segmento de fontes renováveis, como eólica e biomassa.
ela também tem. Então, assim, vejam que, apesar de a gente ter um peso muito grande ainda de elétricas convencionais, de energias convencionais, no mundo como um todo, o que a gente vê é essa expansão das energias renováveis. E para falar disso, eu quero destacar também, principalmente, né, que o Eduardo já tinha até falado sobre isso, sobre a Tesla. Eu trouxe aqui para vocês, eu não vou conseguir o gráfico, deixa eu ver se eu consigo. Bom, então o que acontece aqui? E por que eu gosto muito de falar sobre Tesla? Porque eu sou investidora, né? E quando eu falo sobre isso, eu fico muito feliz quando eu converso com vocês sobre isso, porque até pouco tempo eu achava que também o mercado americano era algo muito inacessível, era algo muito longe, né? E não é uma coisa muito simples. Então, da mesma forma como dá para a gente estudar papéis e entender de Bolsa Brasileira, também consegue entender sobre mercado americano. A Tesla, então, ela veio, né, numa ascendente aí muito boa, e principalmente porque a montadora ali, o foco dela, né, era nessa questão ambiental, uma produção um pouco mais baixa, veículos elétricos, produtos à base de baterias. Eu até tenho um vídeo lá no canal que eu conto, né, a história do caminhão de sorvete, e eu adoro falar sobre isso, por quê? Porque é também uma injeção de ânimo, né, para a gente. O próprio fundador, né, que é o Elon Musk, e lendo a biografia dele, escrita por um jornalista, ele contou uma história, assim, de que teve um momento, né, da Tesla, que eles estavam, assim, num momento crucial, em que os investidores já estavam impacientes, já queriam pegar o dinheiro de volta, porque não estavam vendo ali o retorno, não tinha o carro não saía de jeito nenhum, e os engenheiros também já estavam desesperados, e o Elon Musk já tinha vendido tudo que ele tinha, todo o patrimônio dele, pessoal, já tinha colocado ali na empresa para ver aquela empresa girar, e o negócio não estava andando. Por fim, chegou numa fase de testes, né, do Tesla, do primeiro carro, e eles não tinham dinheiro para levar esse carro para, se não me engano, para a Rússia ou para a China, era um desses países que tinham esses centros de testes para testar a questão da temperatura, se o carro iria aguentar altas temperaturas, né, como o frio, por exemplo. E aí ele teve uma ideia brilhante, minha gente. Ele comprou um caminhão de sorvete e colocou o carro lá dentro para testar. Então, assim, se você olha um cara desse e fala assim, não, esse cara é um gênio, mas olha a solução que ele teve, uma solução simples, né? Mas ele foi um gênio, ele é um gênio, né? Se você parar para pensar no que ele está fazendo de diferente, assim, né, com a humanidade. Então, fico muito feliz. Quando você olha, por exemplo, assim, para o gráfico de Tesla, você vê aí, nos últimos 3 anos, uma alta de 932%. 932%. Imagina, se eu chegasse para você e dissesse assim, olha, você quer multiplicar o seu patrimônio em 3 anos em 900%? Qualquer pessoa diria que sim. Só que tem como a gente prever isso acontecer de uma única vez ou em um único caso? Não tem como. Razão pela qual a gente precisa diversificar a nossa carteira, né? Então, é uma empresa que é um foguete, literalmente um foguete. Porque, como vocês veem aí no gráfico, ela teve pequenos movimentos de correção, mas numa ascendente, né? Uma linha de ascendente de alta ali total. Então, por fim, a gente quero trazer também a questão do Bitcoin, né? Que é uma preocupação muito real sobre energia, discutido aí bastante sobre o gasto de energia para validar transações em Bitcoin. Veja bem, olha onde a gente para.
A gente sai ali de energias ali que não usam fontes renováveis, a gente passa por energias e por empresas e por ações que estão se valendo já dessas novas visões, e são visões de futuro, e a gente para no Bitcoin. Carol, mas você vai falar de Bitcoin? Não vou falar, só estou dizendo que é uma preocupação real. Muita gente dizendo aí que vai acabar com a natureza por conta do alto gasto de energia, emissões de carbono, mas será que realmente são as criptomoedas o problema do mundo, né? Então, quando eu fui parar para pensar nisso, a gente foi atrás de dados, 0,07% da energia consumida é em Bitcoin. 72% são, que é a maior fatia ali do bolo, né? Energia industrial, comercial, residencial, transporte, aviação, navio, etc. Então, a gente precisa parar para pensar essas questões de futuro, né? Principalmente o que vai impactar e qual é a nossa missão enquanto isso, né? De procurar ali empresas sustentáveis, né? Promover essa sustentabilidade, porque eu acho que se cada um faz a sua parte, isso vira um todo, e o todo tem muita força. Então, da mesma forma como a gente escolhe, por exemplo, qual é a escola que o nosso filho vai estudar, quando a gente escolhe qual é a empresa que eu vou lá comprar uma roupa, da mesma forma, eu escolho essas empresas que eu vou na minha carteira. Então, eu gosto muito assim de trazer um pouco de reflexão também sobre isso, né? Sobre essa questão das energias renováveis. Eu sei que vocês estão aí estudando com muito afinco,